Deus, fala no meu coração o que eu trago, como sempre eu pergunto para o Senhor. E o Senhor me permitiu, ministrou tanto, desde domingo, essa palavra no meu coração, porque quando nós vamos ministrar, o Senhor ministra primeiro em nós. E aí, com tanto temor, eu falei, Jesus, eu preciso do Senhor. Hoje eu ajoelhei e disse, Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso do Senhor. E eu fui entendendo o quanto eu precisava do Senhor. O quanto nós precisamos derramar diante do Pai e falar, Senhor, se não for o Senhor nas nossas vidas, socorro. E aí eu quero compartilhar a palavra de Deus que diz em Lucas 22, 31. Diz assim, quem tiver Bíblia e quiser abrir. Jesus estava falando aos seus discípulos e ele falou a Pedro. Pedro é um discípulo do Senhor. Não sei se vocês, eu acho que a maioria sabe algumas características de Pedro, né? Eu já vi tantos pregadores falando sobre Pedro. E diz assim, então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver arrependido, ou quando se converteres, meu Deus, e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. E Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que não me conhece. Coloca a mão no seu coração. Peça ao Senhor para falar contigo. Eu estou tremendo para ministrar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo de Deus, é tempo da tua igreja de se fortalecer no Senhor. É tempo da tua igreja abrir os olhos, Pai, espirituais. É tempo da sua igreja se converter, Senhor, e a começar pela minha vida, que o Senhor fale comigo, que o Senhor tenha misericórdia. Cada um de nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Não de uma religiosidade, não apenas, Pai, de palavras, mas do Espírito Santo de Deus, da vida, da tua palavra verdadeira, Senhor, que nos muda, que nos modifica e que nos faz converter e não convencer. Nós precisamos de ti, Pai. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha só, Jesus disse para Pedro, quando Jesus fala assim na palavra dele, Simão, Simão, 2 vezes o nome, você pode preparar. Quando Jesus fala assim com você, você está orando e Jesus fala, Renata, Renata, pode saber que Jesus vai vir nos preparando. Quem já observou isso? É verdade. E ele disse assim, Satanás pediu para peneirar você. Meu Deus, o que é peneirar? Deixa eu dar essa aqui. O que é peneirar? Ele pediu, Satanás é seu adversário, é o nosso adversário, que fica claro aqui, né? Ele é o nosso adversário. Então, seu adversário, Deus, pediu para te peneirar. E eu deixei, né? Pediu essa permissão. Por que o inimigo pede permissão? Porque ele não pode tocar na vida de quem é de Deus. Amém? Amém? Se não for permissão por Deus. Muitos crentes costumam dizer, como é que eu falo crentes? Crentes é quem crê em Deus. Seja evangélico, seja católico, seja espírita. Crente é quem fala que crê em Deus. E aí vira e fala assim, mas o diabo me fez tropeçar. Mas o diabo fez isso comigo, ou fez aquilo. Não. Não tem isso não. Atribui tudo ao diabo. Seu filho está doente, você faz ao diabo. Meu Deus, é claro que a gente tem que ter discernimento espiritual e orar. Mas são coisas que é permissão de Deus. Deus permite. E aqui Deus disse assim, eu permiti. Eu imagino Pedro falando assim, como assim, Deus? O diabo está vindo contra mim, o Senhor vai permitir? E ele permitiu. Mas ele disse assim, mas eu orei por você. Ele falou, eu orei. Então o que interessa é o que eu vou passar. Interessa se Jesus vai estar comigo. Interessa se tem uma oração dispensada sobre mim. Porque quando fala em peneirar, o que é peneirar? É separar.
mostrar aquilo que está dentro de nós. Jesus precisa hoje nós precisamos ser peneirados. Porque quantas vezes o nosso caráter precisa ser moldado? Não precisa? Precisa. A gente muitas vezes, eu me incluo nessa, tem que parar de palhaçada. O que é isso? Alguns irmãos passam por situações o seguinte: às vezes você está dentro da igreja, está convivendo ali em comunhão com o irmão faz algo que você não gosta, aí fica no milindre. Ah, mas aquela pessoa é desse jeito, aquela outra é desse jeito, aquela outra. Você já se reparou? Ou você já pegou um espelho e colocou na sua frente? Eu já fiz isso. Muitas vezes eu vi o que eu gostei. Falei, glória a Deus. Mas outras eu falo, Jesus, será que o que eu estou falando demais não está a partir de mim? Será que os meus olhos estão bons ou estão ruins, Senhor? Me ajuda a ser crente de verdade. Me ajuda a replicar, Jesus. Essa oração tem que ser feita por nós todos os dias. Nós não valemos nada sem Jesus, gente. É verdade. Nosso caráter não é bom senão pelo Senhor. Amém? Amém. Vocês concordam ou é só eu? Eu estou falando tremendo aqui, porque é uma palavra séria. A palavra do Senhor é séria. Eu queria trazer algo aqui para confortar todo mundo. Mas isso é verdade, a gente precisa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aí quando a gente vai peneirar o trigo, o que acontece? Na roça, né, na fazenda, coloca lá numa peneira e joga. Né? Vocês já viram? Alguém já teve a oportunidade de ver? Joga para cima, ou às vezes vai para o vento, o próprio vento, ou assopra. O trigo, ele é pesado. O joio, ele é leve. Então por isso o joio sai, a palha sai. Fica o trigo. E aí tem que sair essa palha, esse joio que tem muitas vezes dentro de nós. O que Pedro falou? Entra, sejam bem-vindos, tem aqui, pode ficar aqui atrás. Vem pra cá, vem sentar. Vem. O que glória a Deus que vocês vieram. Sejam bem-vindos à paz. E o que Pedro falou para Jesus? Não, estou preparado, eu morro com o Senhor. Vou até para a prisão com o Senhor, Pedro. Jesus, nós temos um pouco de Pedro em nós. Você se identifica? Às vezes eu olho e falo, caramba, eu acho que eu tenho um pouco de Pedro. E Pedro não é de tudo ruim, não. Pedro passa por situações onde ele é de Deus. Você vê que Pedro é um homem de Deus, mas é um homem com ímpeto de vai lá. Às vezes, quantas vezes nós não paramos para pensar antes de falar? Quantas vezes nós somos de Deus, eu sou pastora, mas enfim, sou de Deus. Apesar de que esse título, assim, né, eu sou primeiro filha de Deus. O título meu é filha de Deus. O Senhor me fez filha. É muito mais importante. Mas quantas vezes a gente fala assim, mas eu estou aqui, eu vou fazer isso? Não, por Jesus eu não nego. E às vezes você está negando Jesus na sua casa, quando um filho seu está precisando. E às vezes o filho adoece, a primeira coisa que nós fazemos, igual um desesperado, é levar para o hospital. Você já parou para orar? Colocar a mão na cabeça e falar, te abençoe em nome de Jesus. Pai, me ajuda a levar para o hospital certo. Ser curado em nome de Jesus. E quantas vezes as nossas atitudes não demonstram como filhos de Deus? Então, quantas vezes nós falamos assim, hoje eu estou no fogo, eu vou orar. E começa orando, e ora, e glória a Deus por isso. E outras vezes nós estamos desanimados. Sim ou não? Sim. Uma pessoa lança uma palavra, aí você fica igual um coitado, todo assim caindo. Às vezes a bipolaridade, às vezes demais, às vezes de menos. E Pedro era assim. Às vezes Pedro falava assim, vou. E às vezes Pedro lá era muito de Deus, e às vezes ele cortava a orelha do soldado. Ou seja, nós temos que orar para nós mesmos. E então, com isso, o joio vai embora e fica o trigo. E esse trigo é o que há de bom em nós. Por isso nós precisamos ser peneirados pelo Senhor, né? Para sacudir. Nós precisamos ser moldados. Nosso caráter deve ser moldado. E aí cada um examine a si mesmo, né? A própria Bíblia diz isso. O que é que eu estou errando, Jesus? Será que eu tenho ciúmes demais? Será que eu falo demais? Eu amaldiçoo? Uma hora eu estou dizendo se é uma bênção na minha vida, outra hora eu estou falando assim, que praga dos infernos. Sim, tem muitos cristãos, muitas pessoas que dizem que creem em Deus, uma hora é de mais, outra hora é de menos. O nosso caráter, as nossas atitudes, os nossos achismos, quantas vezes a gente quer moldar a Deus? Sim, Jesus está falando, faz isso não.
Eu estou falando que você tem que vir aqui hoje. Aí, às vezes, parece simples. E você fala, hoje eu não vou amanhã. Eu não vou hoje. Jesus está falando, vai hoje. E você não vai. E nós não vamos. Desobediência. Isso precisa ser tratado também. Por isso nós somos peneirados. Alguns vícios, eu coloquei aqui, que ninguém vê, mas que Deus vê. O vício da idolatria, você não vai chegar para um irmão e falar assim, ela tem idolatria. Só se você tiver uma visão assim, além do alcance, ou Jesus te revelou. Mas lembrando aqui que Deus só revela algo para um propósito. Deus não está revelando aqui bagunçado tudo não. E olha que eu sou uma profeta do Senhor, Deus me revela. Mas tudo tem que ter um propósito. Sim. Não tem que ter palhaçada. Né? Por que eu estou falando isso? E às vezes você tem a idolatria. Você idolatra o filho mais do que Jesus. Né? Sua casa. Sua casa. Às vezes a casa da minha tia, um dia eu falei, nós vamos fazer Natal na sua casa, tia, que riquezas. A casa ficou reformada. Ela disse, não, eu coloquei porcelanato, eu não quero ninguém pisando no piso. Eu falei assim, que demônio é esse? Que é isso? Aí ela falou, gente, não, na minha casa não. Tá tudo novo. Eu falei, é só para a senhora? Quer comais, quer bebais, quer consertar uma casa, quer adquirir um imóvel. É para a honra e glória de Jesus. Amém. Tudo é para a glória do Senhor. Glória. Quer tudo que façamos é para a glória do Senhor. Amém? A idolatria de uma casa. Às vezes idolatria, às vezes é inveja. A gente ora muito e às vezes eu vejo ataques espirituais. Principalmente quando você é exposto. Vem alguém e fala, alguns te elogiam porque gostaram, aí você dá glória a Deus. Tu quanto elogio, você fala glória a Deus. Eu aprendi isso, glória a Deus, você já passa a glória para Jesus. Mas outros têm ataques mesmo contra a sua vida, que você fala, oh meu Deus, estou vendo que está vindo isso contra a minha vida, você repreende. Mas tem muitos de nós, às vezes a inveja está dentro do nosso coração. Inveja porque o outro está assim, tem aquilo, inveja porque está olhando para a grama do outro, está olhando para a família. Ó, família linda! Eu falei assim, para ter uma família linda é só Jesus na causa. É só Jesus sustentando, na verdade. É o sustento do Senhor, porque não é fácil, amém? Amém. Então é oração. Ninguém sabe o que está por detrás de uma conquista. Rendição. Né? Tudo é para a glória do Senhor. Tudo. Às vezes é inveja que está no coração, assim, demônio. Você precisa falar assim, eita, Jesus, o que está acontecendo? O espírito de inveja está querendo vir, sai em nome de Jesus. Às vezes eu fui anotando aqui. Ingratidão. Às vezes você é ingrato. Jesus te deu algo, você, que bom, mas eu queria outra coisa. Não, para de ser ingrato. Seja grato, agradecido ao Senhor. Esses sentimentos, às vezes, isso são obras da carne. Glutonaria. Come demais. Às vezes ninguém tem essa frase é errada. Eu não gosto dessa frase. Como nutricionista, como serva de Deus, como pastora, o que é isso? Crente come, não bebe, mas come demais. Eu falo, isso está repreendido. Eu não, isso é por você. Glutonaria é pecado. E não são alguns que estão acima do peso, não. Tem gente que é magrinho e é glutão, né? Que fala? Pratica a glutonaria. Viu? Tem gente que está ali só no silêncio. O que mais? Bebedice. Cristão que bebe. Cristão que bebe porque tem que provar para outra pessoa. Bebe, você não é livre. Bebe. Isso é pecado. Quer comais, quer bebais, tudo que você for fazer é para a glória de Deus. Não é vergonha não, Jesus. Sabe? E obras da carne que está lá. Os frutos da carne, falta de perdão. Frutos da carne? Não existe frutos da carne, frutos do pecado, né? É obras, isso mesmo. Falta de perdão, impulsividade, uma falta de paciência. Então isso tudo. Às vezes a gente está falando de Pedro impulsivo, olá Jesus com o Senhor, mas aí... E outra coisa, é preciso passar pela peneira. Hebreus 12, 6 diz assim, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Provérbios 3, 12, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o Pai corrige o filho a quem quer bem. O Senhor vai nos corrigir. E glória a Deus por isso. Até quando Ele nos corrigir todos os dias, é porque nós somos filhos dele. Nós temos que receber a correção do Senhor e orar. Jesus, me ajuda, eu tenho esse sentimento. Eu estou pensando assim, Jesus, eu preciso do Senhor. Tem que ser verdadeiro. Não precisa gritar no meio da congregação, não. Vai no quarto e ore. E Jesus vai moldando em nós um caráter que agrada a Ele. Amém? Amém? Jesus que deixou ou permitiu Satanás peneirar. Por isso que a gente não tem que atribuir nada ao diabo, não. É Jesus.
A minha cachorrinha morreu 2 segundas-feiras atrás. Eu estava chegando de viagem de Uberlândia. Ela adoeceu. Cheguei, tinha um encontro de jantar para o meu marido e eu prepararmos, né, para a igreja, porque nós estamos na liderança do Ministério com Família, glória a Deus por isso. E aí foi tudo muito rápido. Na sexta eu cheguei, levei para o veterinário, para a clínica, fiquei sábado o tempo todo ocupada, domingo fui na igreja pela manhã e à noite eu falei, não, vamos lá na cachorrinha. Busquei, recebeu alta, na segunda-feira eu vim trabalhar. Olhei para ela e falei assim, o negócio tá feio, não vou trabalhar não. Falei com o meu chefe, eu vou fazer home office, mas eu vou levar ela primeiro no veterinário. Tinha hora extra e tudo, né? Aí eu levei para a veterinária, ela falou assim, o negócio tá difícil. Falei, meu Deus, meu coração não tá muito legal, tá apertado. E eu falei assim, eu vou fazer o que eu sei fazer. Ela traz ela aqui e vou orar de novo. Quando eu orei, eu falei, Jesus, eu preciso de uma palavra do Senhor. Olha, não sei se vocês gostam de cachorrinhos, se vocês são daqueles que falam assim, não tem que dar importância, lembrando que o homem bom cuida dos seus animais, né? É claro que não tem que ter equilíbrio. Sim. Aí Jesus ministrou a palavra no meu coração, na sala, onde elas deixaram, eu com a cachorrinha e meu esposo, e as veterinárias. Jesus disse assim, tudo passa, tudo tem um tempo determinado. Só minha palavra que não passa, Renata. Aí eu comecei a chorar e falei, ela vai morrer. Aí eu falei no ouvido dela, foi dureza. Ouvir de Deus foi dureza, irmãos. Eu preferia ouvir de Deus igual quando eu orei antes. Que ela foi curada, a cachorra estava quase morrendo, eu orei, ela curou. Para a glória do Senhor. E aí a cachorrinha morreu, eu virei para a veterinária e falei, Jesus falou isso comigo. Ela, então segura ela. Aí segurei, falei, a cachorrinha olhou para mim e falei, isso é uma bênção, velho. E morreu. E eu fiquei meditando essa palavra. Tudo vai passar. É por isso que o nosso caráter tem que ser moldado pelo Senhor. Por isso que a gente tem que ser achados, encontrados pelo Senhor. Amém? Amém. A gente precisa, porque a gente passa por dificuldades. E aí, o que acontece? Para deixarmos de sermos infantis, precipitados, o nosso orgulho precisa cair. Será que vocês estão comigo? O nosso orgulho tem que cair. A gente tem que atribuir tudo ao Senhor. Amém? Amém. Porque é uma diferença. Quando Jesus vira para Pedro, eu já estou terminando, ele disse assim, você precisa se converter. Quando tu converteres, em algumas traduções eu pensei assim, Jesus, o que escolheu Pedro? Foi Jesus. Ele era o quê de Jesus? Oi? Discípulo. E eu pensei assim, será que eu sou convertido em todas as áreas? Não, Jesus me converte. Eu passei a orar mais ainda. De ontem para hoje, eu orei, Jesus me converte. E aí que fique para nós. Que a gente peça ao Senhor para nos converter. Seja a falta de equilíbrio, seja a idolatria, seja a bebedice, seja a pornografia que ninguém vê, seja o que for, o sentimento de querer o que é do outro, a gente precisa parar de fingir ser o que não é. E nós somos de Deus, amém? Amém. Nós precisamos ter postura de filho de Deus. A começar por em tudo. Nós precisamos do Espírito Santo, que foi o que a irmã ministrou. Amém? Para que nós possamos passar e glorificar o nome de Jesus. Perdoar. Eu anotei muita coisa. E aí eu quero ler só 3 versículos que diz assim, João 15:5. Eu sou a videira, esse é o Senhor falando. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou terminar por isso. Dizendo o seguinte, o que Deus falou no meu coração. Para frutificarmos e subirmos de nível com o Senhor, ou seja, subir quer dizer render. Quanto mais você está se rendendo ao Senhor, mais próximo do Senhor você vai ver, mais defeito você vai ver em você, mais constrangido você vai ficar, porque você vai falar assim, ai meu Deus, eu preciso ser cheio de Jesus. Para a gente frutificar, a gente precisa reconhecer que tudo vem de Deus, que nós temos que ter dependência do Senhor, amém? Que o Senhor nos amadureça, que o Senhor cresça em nós, que o Espírito Santo tenha lugar para nos ajudar. E que nós não sejamos precipitados, eu vou morrer até com o Senhor não. Mas que nós possamos falar assim, Jesus, eu sou crente no meu trabalho, na minha casa, na igreja, tomando sorvete, sou crente na praia, olha o que eu uso, eu não sou indecente, não vou usar, vou saber o que eu uso, o que eu posto nas minhas redes sociais, eu não ando expondo o meu corpo, eu não ando idolatrando ninguém, eu sou crente em qualquer lugar. Amém? Que nós possamos ser em nome de Jesus. Vamos orar, pastor. Só completando essa cena.
nova dela. E fala, joga minha carne ao chão e me devolve Aí eu tô escutando muito esse hino. Manda lá no grupão. Você manda? Como tá falando? Fernanda. Fernanda, eu tô escutando muito esse hino. Ele fala, tira a trave do meu olho e joga minha carne ao chão. Joga minha carne ao chão. Nossa, ela é linda. Manda pra gente, irmã. Glória a Deus, nós precisamos tirar a trave. E o Senhor é o Senhor, amém? Porque aí nós vamos saber. A autoconfiança muitas vezes nos afasta do Senhor. Pedro tinha autoconfiança, mas ela era de Deus. Amém? Amém. E Jesus Amém. tratou e depois Pedro foi ajudar o outro. E Jesus falou, para você converter, você vai ajudar seus irmãos. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos replicar. Precisamos ser de Deus na vida do outro. Amém? Menos de nós e mais do Senhor. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos. Nós dizemos que Tu és santo, santo, santo. E nós precisamos do Senhor. Sim, Deus. Rendemos todo louvor e toda adoração. Te agradecemos porque a cada vez que nós viemos aqui, Pai, paramos para te adorar. O Senhor tem ministrado aos nossos corações. E glória a Deus por isso. Muito obrigado, Pai. Oramos por essa caixinha, por cada pedido de oração aqui. Que o favor de Deus, a graça do Senhor alcance cada vida aqui em nome de Jesus. Amém. Que vidas sejam libertas, que cadeias sejam quebradas. Que vidas sejam restauradas e alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Dê livramento, Senhor. Ter cura, Pai, em nome de Jesus. Nós somos curados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida, cada família aqui representada, em nome de Jesus. E que o favor do Senhor esteja continuamente sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, cada dia mais. Nós precisamos e queremos aprender do Senhor. Que o amor de Deus abra suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja conosco aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa tarde. Deus abençoe.